Fala sexto ano, bom dia. Hoje é a nossa aula de correção, primeiro tempo de aula, nossa correção das atividades que eu passei para vocês, né? E depois nós vamos falar sobre a nossa aula do tema do dia. Bom, então, sem mais delongas, eu espero que estejam todos bem, estejam se cuidando, esteja tudo dando certo para vocês, muita saúde, mas vamos à nossa correção, é um vídeo bem curtinho, nós só vamos corrigir essa atividade. A primeira pergunta é a seguinte: os paralelos são linhas imaginárias que circulam o globo terrestre no sentido horizontal, ok? Sendo o principal paralelo que divide a Terra em hemisférios norte e sul. Qual é esse paralelo? A resposta certa é a letra B, a linha do Equador, ok? A número 2 pede para que vocês descrevam o que é latitude. Latitude nada mais é do que a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Isso tudo vai estar disponibilizado para vocês em folhinha que eu estou lendo aqui para vocês. 3. A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a... Se a latitude é a distância em graus de qualquer ponto em relação à linha do Equador, a longitude é em relação ao meridiano de Greenwich, letra A. A 4. Quais são os paralelos que cruzam o Brasil? Era só olhar o mapinha, ver os que cortavam ali. No caso, é a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. 5. Os fusos horários foram criados com o objetivo de regulamentar a hora do planeta, usando como ponto de referência o meridiano de Greenwich, a letra D. Ele é o marco zero, tá? Ele é a hora zero do planeta. 6. Quais são os fusos horários brasileiros? No Brasil nós temos, são 4. 4 são os... quantos são? São 4. Primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais são? É o menos 2, menos 3, que é o oficial, o menos 4 e o menos 5, tá bom? São esses que são os nossos fusos horários. 7. A camada sólida da Terra, formada por rochas e o solo, é chamada de, letra C, litosfera. 8. Descreva a atmosfera. A atmosfera, no caso, é a camada de gases que envolvem a Terra, tá bom? E ela protege a Terra tanto de impactos como meteoros e dos raios ultravioletas. Esses dias até saiu uma notícia do jornal O Dia que um meteoro caiu na Terra. E deu pra ver em Minas Gerais isso acontecer. Em Minas Gerais, vocês podem procurar sobre isso. Vocês vão ver que ele cria uma bola de fogo imensa no céu e vai caindo. Algumas pessoas que observam ouvem o barulho de fogo com medo. Mas quando chega na Terra não tem mais nada, porque a atmosfera ela vai pulverizar esse meteoro. E essa aula pra gente é um pouco mais distante, mas eu vou explicar isso pra vocês melhor. Mas a atmosfera ela pulveriza esse meteoro. Houve aquele susto, viram uma bola de fogo no céu, mas quando caiu um pouquinho de pedra só. 9. A água, o sol e os ventos são considerados que tipo de recursos? Letra B, renováveis. Isso aqui está bem facinho, tá bom? E a 10 define os recursos naturais renováveis e não renováveis. Renováveis são aqueles que são infinitos, estão sempre disponíveis na natureza, e não renováveis são aqueles que são finitos, eles se acabam ou eles têm um tempo de renovação muito longo, tá bom? Como são os combustíveis fósseis. Beleza, então galera, essa é a nossa aula de correção, tá bom? Agora nós vamos para nossa aula normal, que é a aula do capítulo 9, a primeira aula do segundo bimestre. Fique com Deus, até daqui a pouquinho.